Vamos então fazer a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele possa nos trazer o conforto necessário para o nosso fortalecimento, nossa vitória, né? Perante todas as nossas dificuldades e desequilíbrios. Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes, orar e meditar alguns minutinhos com Ele. Vamos. Muito bom, né? Muito bom, excelente. Uma paz que nos envolve neste momento maravilhosa. Nossa gratidão a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, essa equipe maravilhosa que nos assiste, que nos ampara, que nos traz o conforto para que possamos vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Muito bem. O nosso título de hoje é um título bastante corriqueiro aí no nosso meio, né? Na matéria. É o título de ciúme. Isso acontece com muitos irmãos nossos, né? Então, essa matéria de hoje nos diz o seguinte: há pessoas que manifestam ciúme de namorado, cônjuge, outras pessoas da família ou de amigos, de algum objeto, de professores, de um ídolo, do cargo ou função que ocupam, da posição de prestígio ou destaque que gozam, de médiums e etc. Ele é causa de infelicidade, tanto para o ser humano como para os espíritos, pois é um sentimento que se enraiza no íntimo de quem o sente e tende a aumentar progressivamente. Ele pode ser evidenciado até mesmo no meio religioso. O apóstolo Paulo detectou esse problema entre os próprios adeptos do cristianismo. Eis o questionamento que faz a esse respeito. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Nem mesmo os espíritas estão livres dessa imperfeição. Tanto é que muitas instituições já se viram em situação delicada devido a esse problema, que muitas vezes é fomentado pelos espíritos da doutrina, com o objetivo de causar divisões e o afastamento de trabalhadores da seara. Paulo considera-o uma manifestação típica dos homens carnais, porque à medida que o espírito se liberta da influência da matéria, livra-se dele. Como as demais imperfeições, pode ser combatido e vencido. Vejamos algumas medidas que podem ser colocadas em prática na luta contra ele. Combater o orgulho e o egoísmo, que constituem o terreno propício para a sua manifestação. Repelir os pensamentos negativos e suspeitas que lhe servem de base. Trabalhar a insegurança, que funciona como fator predisponente
tentar confiar cada vez mais na pessoa de quem tem ciúme, não alimentá-lo. O esforço para libertar-se dele dá melhores resultados quando feito diariamente, com perseverança e aproveitando-se todas as situações que surgem. Muito bem. Está bem explicadinho aí, né? Esse sentimento aí que tanto de sabor nos traz, né? Esse sentimento de ciúme, ele é muito comum em pessoas materialistas, pessoas que só veem e enxergam situações de querer uma vantagem, querer se sobrepor, né? alimentando o sentimento de posse, o sentimento de poder. Se acham, né, no direito de terem só para si. São pessoas egoístas, né, normalmente egoístas, e se acham no direito de serem exclusivas. Pessoas que você, por exemplo, questão dos ciúmes com o namorado, como ele coloca já na primeira linha para nós. Você é meu e de mais ninguém. Não, não é assim. Né? Uma vida a dois é o entendimento, é o conhecimento, é a participação, é o entrosamento. Né? Ninguém é exclusivo de ninguém, não é verdade? Então, são situações que temos que estar atentos. E aí, essas pessoas acabam se tornando pessoas infelizes, como humanos e como espíritos. Né? Por quê? Porque começam a sofrer com essa situação de querer ter a posse da outra pessoa, né? Invejar, sentimento da inveja. Essa é uma outra situação que também é vivida pelo ciumento. Invejar a posição do outro, não é verdade? Na empresa, em algum lugar. Então, é assim que precisa ser sentido, alertado. Esse sentimento de ciúme, ele acaba fazendo parte da pessoa. Ele enraiza-se dentro da pessoa. Ele fica enraizado. E aí passa a ser uma característica, né? E esse sentimento sendo alimentado por outros irmãos que estão ali envoltos com a gente, né? Nós vivemos e escutamos sempre, né? Tem até um livro que tem o título de Aconteceu na Casa Espírita, né? Que situações ocorridas dentro desse meio, provocados por irmãos que estão na espiritualidade, que não têm simpatia com a nossa doutrina, que nem são simpatias, que não aceitam e querem destruir o nosso meio, querem atrapalhar o nosso entrosamento, o nosso entendimento, né? Então, esses irmãos, eles procuram desmantelar esses grupos, fazer o que se disser, provocando desentendimentos, provocando essa situação, o ciúme, né? Então, este é um dos objetivos dentro do nosso meio espírita, provocados por irmãos, né? É onde nós temos que estar vigilantes, atentos a essas situações, para não deixar se envolver. Né? E é o que Paulo nos fala, né? Esse exemplo que ele nos coloca. É um sentimento vivido na carne. Paulo fala sobre isso. É um sentimento que nós vivenciamos aqui, porque
No momento que a gente se liberta, que a gente parte para o outro lado, esse sentimento se desvale, não tem mais um motivo de ser, né? Então, o que nós temos é que estar vigilantes em todas essas situações. E aí, um dos sentimentos que alimenta muito o ciúme é o orgulho e o egoísmo, né? É o orgulho de querer ser mais, de querer ter pessoa para você, poder de posse, não é? E egoísta, porque ele quer só para si, não quer dividir. E nós sabemos que nós, por exemplo, no meio espírita, nós temos que nos dividir, amar uns aos outros, amar como Jesus nos ensinou, né? Não cobiçar, né? Então, é um sentimento que tem que ser muito bem trabalhado, justamente orgulho e egoísmo. O ciumento tem isso junto. O ciumento carrega orgulho e egoísmo. E precisa ele dominar esse problema, né? E aí, uma das coisas que ele nos coloca, em que ele nos alerta, né? Porque uma das coisas que provoca o ciúme é justamente a falta de confiança, né? E aí você precisa de trabalhar o contrário, confiar com quem você está se relacionando, confiar com a pessoa com que você tem o contato, o entendimento, a vivência, né? Saber, entender as limitações de cada um, é aquilo que a gente fala sempre, né? Procurar entender o próximo, né? E desejar ao próximo aquilo que você quer para si. A gente sempre diz isso, não é verdade? Esta é uma lei. Desejar para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, né? E uma das características do ciumento também é a insegurança. Ele é inseguro, falta de confiança, orgulho, egoísmo, né? Então, este é um sentimento que também precisa ser trabalhado. A insegurança, esse sentimento que atrapalha muito a, a situação da pessoa, o aproveitamento dos favores que a vida lhe dá, que lhe coloca, né? Então, nós precisamos viver o nosso dia a dia com perseverança, perseverar naquilo que queremos para nós, saber que precisamos de buscar a nossa felicidade, buscar a nossa evolução. E a nossa evolução é superando esses sentimentos que não nos faz bem, superando orgulho, superando o egoísmo, né? Isso tudo é o que nos ajuda a nos libertar, a sermos pessoas felizes e ser aquilo que Jesus quer de nós. Espíritos saudáveis, espíritos sem vícios, espíritos puros, né? Um dia chegaremos lá, com certeza, né? Estamos caminhando para esta evolução pessoal, essa evolução espiritual, né? Então, uma das coisas que nós temos que perseverantes, ser perseverantes sempre e saber que precisamos mudar, né? Então, se nós temos esse sentimento em nós, o ciúme, o sentimento de posse, egoísmo, né? Orgulho, se há um sentimento de insegurança, tem que trabalhar bem isso, todos os dias e a todos os momentos.
né? Por quê? Porque nós temos tudo para conseguir as vitórias. Basta que a gente seja tolerante, compreensivo, perseverante perante todas as situações que a vida nos demonstra. E ciúmes é um sentimento que não deve ser alimentado nunca, porque nos traz situações extremamente desagradáveis. Quando isso é exercido em excesso, você passa a ser inconveniente. Ninguém quer isso para si. Nós queremos bons amigos, boas amizades, né? Desfrutar do amor do próximo. É onde nós temos que ficar vigilantes e perseverantes, né? Muito bem. Está aí a nossa lição sobre os ciúmes. E aí eu gostaria agora de escutar vocês, e vocês complementem essa ideia de hoje, da gente combater este sentimento, né? Está aberto o microfone. Vamos ao bate-papo nosso? Eu acho que tanto encarnados como desencarnados, ele se entranha de uma maneira no espírito que transforma o ciúme em ódio e leva à vingança, já no mundo espiritual. É muito comum isso aí. É necessária várias encarnações para que o ciúme seja erradicado pelas duas almas em sofrimento. O ciúme é uma idolatria por uma pessoa, ou por um objeto, ou por algo que ela deseja e não pode ter. Aí vem a inveja, o ódio, o egoísmo, o orgulho, tudo de uma vez só. Imagina o sofrimento. Então, o ciúme, a gente acha, é um sentimento perturbador que aflige a maioria das criaturas, até mesmo dos animais. Vamos tentar evitar esse sentimento que prejudica a nossa evolução espiritual. Eu acho que todos que estão presentes conhecem algum caso de pessoas ciumentas. Na verdade, acho que todo mundo conhece, porque eu mesmo conheço o caso de violência física por causa do ciúme. Então, vamos trabalhar isso aí, principalmente na casa espírita, entre os médiuns. Existe os ciúmes. Não adianta a gente falar que não, querer negar, porque realmente existe. O senhor Naquimar falou muito bem daquele livro, Aconteceu na Casa Espírita. Então, se todos tiverem oportunidade de ler, vocês vão ver o poder, a força que tem os ciúmes. Obrigado, gente. Nós que agradecemos suas palavras, dona Sueli. Muito obrigado. Quem mais quer falar? Vamos lá, Eu, pessoal, não se acanhem. seu Degmar, Oi, posso falar? pode sim, Dianele, pode falar. Vou falar o meu ver, o meu entendimento. Os ciúmes, né? O ato de infelicidade é onde causa, né? Esses desamores, os desabores, né?
e ao desentendimento, onde não há sentimento, na verdade, de união, a não ser o sentimento do orgulho, o querer só para si, do tipo aquele, tudo eu quero, tudo é para mim, só pensando no meu umbigo. O ciúme é a falta de incapacidade, falta de lutar naquilo que você almeja. O ciúme existe até na família, entre irmãos, onde ciúme pela conquista, que seu irmão conquista algo, ciúme por algo, ciúme até por um calçado, ciúme por uma roupa melhor, até mesmo. Isso existe, e tem muito. Talvez a antipatia, né? Pode ser. Há sentimento na convivência, talvez trazendo uma alegria, amor ao próximo, a compreensão de ambos os lados. Há uma contra-regra, onde a evolução nos faz superar as artimanhas do ciúme. O ciúme entre o próximo e a compreensão de todos os lados, há ciúmes entre a nossa humanidade, onde a espiritualidade, muitos acham que deve fazer aquilo que querem, só que não é bem assim, né? Entendemos que a espiritualidade está muito além daquilo que pensamos. É muito forte essa luz. Para quem acredita. E eu acredito que tudo pode mudar. Obrigado por hoje. Nós que agradecemos aí as suas palavras, Vianney. Muito obrigado, viu? Uhum. Quem mais que vai falar? Seu Dangue, Oi, Vitório. para falar alguma coisinha assim, né, Dan? Pode, fica à vontade, Vitório. O ciúme é uma coisa que tem, já vem lá desde o tempo de Adão e Eva, né? Como do Abel e Caim, né? Então, está na Bíblia ali, então nós vamos. Às vezes eu acredito que até um pouquinho de ciúme faz parte da vida, né? Porque não tem, deu uma situação do pequeno ciúme também, a impressão é que também não tem tanto, né? Não tem assim, não gosta muito, né? Então eu acredito que assim, um pouco de ciúme ainda faz parte da vida, né? Mas eu acredito também que o caso que a gente vê, que o sentimento de posse do ciúme, né? Que a pessoa quer ter sentimento de posse sobre os outros, sobre outra pessoa, isso acontece muito com mãe, filha também, que às vezes a mãe pega uma obsessão pela filha, né? Tem tanto ciúme do outro que se torna uma obsessão, né? Às vezes até estraga uma criança, um filho, por querer proteger demais, certo? Seria, né? A gente... E outra, isso é uma coisa que vai existir na vida desde quando a gente nasce, que é pequeno e tal, ou tem lá, tem um carrinho melhor, ou tem um carrinho que não sei o quê, porque eu tenho bicicleta, outro não tem, né? Que hoje é bike, né? Então nós estamos assim, já evoluindo, né?
E seria assim, né? Você está presente constantemente na vida da gente e a gente tem que lidar com isso aí de uma maneira que não me incomoda, que não incomode a gente, né? Entendeu? Graças a Deus, eu sempre tenho amigos bem-sucedidos, eu só fico feliz. Eu não, entendeu? Graças a Deus, eu nunca achei assim, eu falo, pô, esse cara merece, né? Porque lutou, conseguiu suas histórias de superação. Principalmente porque quem se espelha em pessoas que estão bem e luta para querer conseguir ficar bem e consegue. É um boia fria que chega aí a ser um doutor, que consegue. Temos história de monte por aí disso aí, entendeu? Consegue ser aquele objetivo que saiu do sítio lá com 15, 20 anos. Fala, em vez dele ter inveja dos companheiros, arruma uma bolsa no cursinho. Eu vi essa história aí faz 15 dias no jornal de um rapaz aí, que eu até conheço ele de vista, né? Um secretário aí da prefeitura aí. Ele chegou no cursinho, ganhou uma bolsa, ele viu os meninos assim que estavam numa situação. Ele saía da Portacana ali em Moracéia, né? E chegava aqui no Prevê, era uma bolsa, ele deve ter uns 10, 12 anos atrás. Ele contando, né? Foi eu, não tinha. Eu via as pessoas que eu via lá, meus colegas, eu falava, ó, uma hora eu vou ser igual a ele. Uma hora eu vou ser desse jeito, porque ele achava legal a pessoa ser bem esclarecida, né? Então seria o caminho esse aí, né? Que dá certo, né? Então a pessoa vê como exemplo, né? E muitas das vezes uma pessoa bem-sucedida, tem gente que ainda procura defeito, ainda fala, mas esse aí não sei o quê, né? Então é uma coisa assim que vai ter a vida inteira, né? E uns têm mais, outros têm menos, a pessoa tem que tentar não, tem que lutar com ele assim, de uma maneira positiva, né? Você vê uma coisa, em vez de você sentir de vez é incompetência, olhar para os outros e falar, pô, meu, vou querer aquilo ali, não tenho condição de ter, eu vou lá para quê? Eu vou ter o que eu posso ter, né? Agora, qual que é o caminho para ter? Se o cara quiser, ele vai lá e vai fazer também, né? Aprenda a fazer e tem o mérito de conseguir as coisas, né? E quanto mais você olhar nas coisas dos outros, mais tempo você vai perder na vida e vai deixar de conseguir alguma coisa, né? Seria isso aí, assim, para participar, assim, né? Mais ou menos, dinâmica aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vitório, pelas palavras. Muito bom. Alguém mais? André, queremos te escutar um pouquinho, estamos com saudade. Boa noite a todos, né? Boa noite. Eu estudo hoje aqui sobre os ciúmes, esse sentimento aí pequeno, né? Que o homem carrega consigo. O Paulo colocou aqui, né? Isso faz parte do ser humano, né? Nós ainda estamos numa condição, né, ainda de imperfeições, da qual deixamos com que esse sentimento esteja presente. Veja, em N sentidos. Paulo, que também o autor também colocou bem claro aqui, né? Fala do namorado, do cônjuge, pessoas da família, amigos, objetos, professores, ídolo, cargo, função, e foi colocando aqui. Então a gente tem que parar assim e olhar. Poxa vida, por que dos ciúmes? Então eu vejo assim, primeira coisa, insegurança, a qual nós temos em nós mesmos, né? Depois, orgulho, egoísmo, né? Orgulho, predisposição de você se exaltar perante o próximo sempre, né, num contexto de prepotência. Você agride seu próximo. Egoísmo, você pensar apenas em si.
que é o que eu vejo que mais leva o ser a ter essa predominância dos ciúmes dentro de ti. Egoísmo, pensar em si apenas. Tá? E esquece que existem outras pessoas no mundo. Não olha se está agredindo ou não está agredindo, se está magoando, ofendendo, entristecendo. Não presta atenção em nada, só pensa em si. Né? Então, isso faz mal. Por que faz mal? Né? Porque se nós olharmos um contexto do cônjuge, que é o esposo ou a esposa, né? Ou família, os filhos, né? Amigos, veja, né? Quando nós temos esse sentimento de ciúme, até de uma forma muito destacada em si, veja, você começa a agredir seu próximo. De que forma? Tá? Você começa a atingi-lo, prejudicando ele de usufruir do livre-arbítrio da qual Deus deu para ele. Por quê? Você quer que ele faça aquilo que você acha que é certo. Você quer que ele viva da forma que você quer que ele viva. Isso está errado, porque daí um cônjuge, por exemplo, uma esposa, né, ela fica, vamos dizer assim, ela se limita a viver uma vida medíocre. Só que ninguém está conseguindo ver dentro do coração dela, ou vice-versa, dentro do coração dele, tá? O que ali está se passando. Então, veja, no decorrer de uma vida, né, muitas mágoas são guardadas, porque nós acabamos escravizando aquele ser da forma que nós queremos com que ele age. Muitos acabam se colocando submissos, mas com a mágoa dentro do coração. E isso vai por existências afins. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Respeitar também a liberdade do nosso próximo. E confiar. Porque se você não confiar, você nunca vai conseguir ter uma vida tranquila. Você vai viver com insanidade mental a sua vida toda, se remoendo interiormente, com a mente sempre contaminada por ideias presunçosas que muitas das vezes você cria para você mesmo e que é uma mentira. Aquela pessoa que você vive não está fazendo nada daquilo, mas você cria dentro de você. Daí, a partir do momento que você assim se posiciona perante um elo de relacionamento com o seu próximo, daí o que acontece? As influências negativas, veja, que perambulam por esse universo que nós vivemos, nos contamina ainda mais, estimulando-nos a termos mais dúvidas, a termos mais medo, onde isso gera cada dia mais insegurança. E essa insegurança acaba gerando violência, que é onde a gente vê essas agressões amplas no nosso dia a dia da vida. Veja, porque há ciúmes, porque contexto de posse, né, quer com que aquela pessoa pertença apenas a ti e faça aquilo que você quer que ela faça. Quando ela sai um pouquinho fora, veja, você já deixa aquele sentimento tomar conta de você, dúvida, medo, veja, né, de estar perdendo o ser, e você acaba se tornando agressivo. E nós vemos essas atrocidades que acontecem pelo mundo afora. Nós temos que aprender o quê? A olhar para nós e nos conhecermos melhores. Puxa, eu tenho essa fraqueza. Deixa eu lutar contra ela. Deixa eu me desdobrar para confiar um pouco mais naquele próximo. E deixa eu ser mais seguro naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Porque senão
você vive numa insegurança constante e você não progride na vida, porque você é assim dentro do seu lar, você é assim dentro do seu trabalho, você é assim mediante uma sociedade, você é assim dentro da sua casa religiosa, veja, e você acaba se tornando o instrumento do mal, porque todo lugar que você vai, você acaba criando situações a qual traz discórdias. Ou se não traz discórdias, você por simplesmente se afasta de tudo e de todos porque você se sente um peixe fora d'água ali, ó, né? Com aquelas dúvidas, com aquele medo, com aquela insegurança da qual toma conta de você. E isso é mal, porque você abre portas para que influências mentais te atinjam constantemente e te leve você a pensar e a sentir cada vez mais essa insegurança e a ter cada vez mais esta vontade de ter a posse do seu próximo para você dizer que você está seguro na sua vida. Não precisa nada disso. Seja você. E deixe o próximo também viver a vida dele. Né? Porque dentro de uma família, por exemplo, né, não vai ter tantas discrepâncias. Por que coibir o próximo, às vezes, né, de ter uma conversa com alguém porque você tem medo de uma perca, de uma traição? Puxa, acredite em você, acredite naquele próximo que vive com você. Mães para filhos, pais, ou por pais para filhos. Às vezes, essa insegurança, esse medo é tão grande que esse sentimento de ciúmes coíbe aquela criança ou aquele jovem, veja, de se despontar na vida, porque você fica ali, ó, né, toda hora naquela vigilância, coibindo, não deixando fazer aquilo, com medo disso, com medo daquilo, porque insegurança da criação que você deu. Crie ele da melhor forma possível e deixa ele para o mundo. Daí ele se torna um ser abobado. Por quê? Não teve a liberdade de usufruir do seu livre-arbítrio e despontar a sua verdadeira personalidade que tem que ter para enfrentar a vida. É algo mal, a qual prejudica a evolução, o progresso do ser. Dentro de uma casa religiosa, então, pensar na casa espírita só não, é qualquer tino religioso, o ciúme está presente. Por quê? O orgulho, aí não é o egoísmo, é o orgulho, não quer ser mais pavão do que o outro. Veja, daí o que acontece? Discórdias, dissidências, afastamento, e acabamos escancarando as portas dos nossos corações, propiciando com que influências maldosas da espiritualidade, que não quer o progresso do ser, o progresso do mundo, o reencontro do ser com Deus, com Jesus, tome conta e vira aquela baderna, um vai para cá, outro vai para lá, e depois sai falando por aí ainda, na casa religiosa, independente da seita, não é legal não, porque um se ostenta mais do que o outro, um faz isso, outro faz aquilo, outro fala isso, outro fala aquilo, outro vai com uma roupa maravilhosa para ridicularizar a gente, é ciúmes. Nós estamos sendo influenciados por coisas negativas, que querem pura e simplesmente com que nós nos afastemos realmente para não aprendermos nada e que continuemos na ignorância. Veja, quantas coisas esse sentimento nos proporciona, né, de forma maldosa, e da qual, lógico, causa infelicidade. Está escrito aqui, causa infelicidade. Você que tem os ciúmes é infeliz. Pode perceber isso, né? E nós temos que aprender o que é lutar contra isso, né? Combatendo o orgulho, combatendo o egoísmo, se conhecendo cada vez mais, vigiando os pensamentos, os sentimentos que despontam dentro de você, que são aqueles pensamentos negativos, veja, né, da qual te traz constantemente suspeitas, dúvidas, medo. Puxa, lute contra isso. E não deixe a insegurança tomar conta de você.
acredite em você, acredite no seu próximo. Veja, a vigilância, tudo bem, né? É normal dentro do contexto da vida, porque a maldade também está presente em todos os lados. Mas não deixe com que esse sentimento tão pequeno, veja, viva junto de você no seu dia a dia, não. Né? Seja você. Acorde todo dia feliz, confiante. Saia do seu lar, ou saia para a sua casa religiosa, para o seu ambiente de trabalho, para a sua sociedade. Veja, muito consciente de que ali você vai para ser você e não ficar olhando ao seu próximo, os detalhes e se auto-cobrando, muitas das vezes, por aquilo que você não tem, aquilo que você não é, porque daí outro sentimento se desponta, que é o da inveja. E assim vai indo. Ó. E nós vamos, então, nos perdendo, ou perdendo o tempo e a oportunidade que Deus nos deu de progredirmos nesse mundo. E Paulo diz aqui, bem claro, né, que conforme nós vamos nos libertando das influências materiais, esse sentimento, né, vai se afastando, esse sentimento vai se indo embora. Então, o apego também nos faz mal. Ok? Obrigado, Denkmar. Nós que agradecemos, André, pelas palavras que nos deu aí bastante ideia sobre esse sentimento aí péssimo para nós, né? Ciúme. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso dar uma palavrinha, Sudakimar? Pode sim, dona Sueli. Eu sempre pesquiso as coisas, certo? Nas Escrituras Sagradas, o profeta Oséias, ele se apaixonou por uma prostituta. E ele sofreu muito com ciúmes, porque ela era uma mulher muito preferida. E ele, como profeta, talvez não pudesse assumir esse amor. Isso aí é uma historinha que está na Bíblia. Como nós estamos falando de ciúmes, para ver como que é antigo o ciúmes, que até um profeta também sofre com isso. Porque ele é um ser humano normal, como a gente. É isso aí, Sudakimar. Muito bom, dona Sueli, bem lembrado. E ele exerceu o sentimento que eles nos pedem aqui na nossa lição, exerceu o sentimento de confiança nela, né? Ele depositou confiança nela para superar essa dificuldade que existia, né? Muito bem, maravilha. Denkmar, queria Sim, fazer uma sugestão ao grupo. sim, Quem quiser, adquiram, pode ser no sebo, qualquer lugar, aquele livro Paulo e Estevão. É um livro grosso, mas é maravilhoso. Paulo caçou Estevão. Estevão era um cristão e Paulo ainda, né, não tinha se transformado em cristão. Mas por que ele caçou e matou Estevão? Porque ele se apaixonou pela irmã de Estevão e ele não sabia que Estevão era irmão daquela jovem. E o sentimento de ciúme fez com que ele caçasse Estevão até a sua morte. Mas depois a história é maravilhosa. A sequência, a libertação, a propagação, a pregação, veja, né? O resgate é maravilhoso. Né? Se todos vocês lerem esse livro, vocês vão ficar encantados. Eu li esse livro 2 vezes e não canso de ler. E tão lindo e maravilhoso que é. Paulo Estevão. Tá? muito obrigado, André. Está aí a sugestão ao grupo. Vamos aí ler esse livro. Oi, dona Sueli. Dá para conseguir ler Paulo Estevão
pelo audiolivro, pelo celular, ou mesmo fazer leitura. Eu mesmo já ouvi em audiolivro umas 3 vezes, porque o livro é muito bom. Ok, muito obrigado, dona Sueli. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ok. Alô, Neguinho, ó, Diga, também diga, Vitória. o nome do livro é Paulo Estevão, ou é Paulo Paulo. Cássio Estevão. Repita o nome do livro aí. Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Isso, Vitório, é. Paulo e Estevão. Isso, exatamente. Tá, muito obrigado. Ok. Vamos então passar às nossas vibrações da noite. Agradecer a Jesus por esta oportunidade que nos deu, desses entendimentos sobre o ciúme, né? Sentimento que nos atrapalha muito, né? E que nós precisamos vencê-lo, porque nós somos imperfeitos, nós sabemos disso. E precisamos corrigir e vencer as nossas imperfeições, né? É assim que nós vamos conseguir evoluir e conquistar o nosso espaço. Vamos pedir e doar aos nossos irmãos, com os nomes postados no grupo, pedir por eles, que Jesus os abençoe, que Jesus os ilumine e que traga o conforto a todos em dificuldades, enfermos, que precisam dessa luz, dessa energia maravilhosa que Jesus está sempre disponibilizando a todos nós. Que possamos receber em nossos lares esta energia e esta paz maravilhosa. Que a luz divina esteja presente em cada um de nós. Nossa gratidão a esse estudo de hoje maravilhoso e todas as palavras que aqui colocamos, né? E com um único objetivo, de gerar o amor que Jesus quer de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por esta grande oportunidade da noite. Eu gostaria de pedir agora, Rosa, você está aí, Rosa? Rosa Colasso. Rosa Colasso. Eu vou fazer a oração. Você faz, por favor, Rosa? Só um minutinho. Tem muito barulho lá. Querido e amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade que nos deu no dia de hoje, de aprender um pouquinho mais. Que esse estudo de hoje sirva como exemplo em nossa vida, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, evitando assim o ciúme, a inveja, o ódio e as mágoas. Então, vamos fazer uma prece de Cáritas para aqueles que estão com o nome do grupo, que estão com os parentes, amigos, enfermos, que possamos elevar o pensamento a esses enfermos, para que eles recebam as nossas orações, a prece de Cáritas e todo o nosso amor e o nosso carinho. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pode no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao avô o Pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de vossa alma o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Que assim seja. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, a toda a equipe médica, a todos que estão participando no grupo. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a toda a equipe por esse momento maravilhoso. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.